Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a Associação Casa Rosa recebe aqui o Dr. Idam Júnior, que é mastologista do Hospital do Amor de Barretos, no Brasil. E o Dr. Idam nos cedeu este tempo, ao qual queremos agradecer porque temos a consciência da agenda do doutor como está preenchida, e principalmente nessa altura que atravessamos a pandemia do Covid-19. Mas concedemos esse tempo para colaborar com a Casa Rosa e falarmos um bocadinho do mês que estamos agora a entrar, que é o outubro. Doutor Idam, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei o quanto o doutor se sacrificou para arranjar esse tempo para nós, por isso queremos lhe agradecer mesmo do coração. E começar a pedir ao doutor para nos explicar o que é o Outubro Rosa, qual a sua importância e qual é a importância de um diagnóstico para o cancro da mama. Olá, Kátia. Olá a todas as da Casa Rosa. É sempre um prazer falar com vocês de um assunto tão importante que a gente, todo tanto que fala ainda é pouco, né? Porque a gente precisa de lutar sempre pela conscientização do câncer de mama. E esse é um dos objetivos do Outubro Rosa, do mês de Outubro Rosa, que foi criado, então, lá na década de 1990, nos Estados Unidos, no intuito de promover a conscientização sobre o que é o câncer de mama, né, e as medidas as quais podem ser feitas para a prevenção. Né? E quando a gente fala em Outubro Rosa, nós sempre temos em mente que é um mês muito importante, né? Então, precisamos sim falar, e agradeço a oportunidade da Casa Rosa por fazer esse belo trabalho. Bem, quando nós falamos de diagnóstico precoce do câncer de mama, nosso objetivo é garantir a essa mulher a cura do câncer de mama. Então, essa é a importância da realização do exame de mamografia, onde há disponibilidade. Nós sabemos que em algumas localidades nós não temos a disponibilidade do exame de mamografia, porém, como no caso em algumas regiões de Moçambique, nós não temos essa disponibilidade. Então, precisamos nos adequar às condições locais para que esse diagnóstico possa ser feito de forma precoce. Quando, então, ele se faz presente, esse diagnóstico precoce, nós reduzimos a extensão do tratamento e garantindo, então, uma elevada taxa de cura. Pois, obrigada, doutor. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Kátia, nós temos diversos fatores. Nós temos aqueles fatores da própria mulher mesmo, né? Nós falamos fatores não modificáveis, que incluem a idade da primeira menstruação, se for de idade muito jovem, a idade da menopausa, que é a última menstruação, se for uma idade muito avançada. Outros fatores de risco, não ter engravidado, não ter amamentado, uso de reposição hormonal, são alguns fatores que fazem parte da histórica gineco-obstétrica das mulheres. Mas também nós temos outros fatores muito importantes que podem ser modificados, como, por exemplo, o sedentarismo, a obesidade, o alcoolismo, são fatores que influenciam de forma a aumentar o risco do câncer de mama, além do histórico familiar. Nós sabemos que a presença de um familiar, principalmente de primeiro grau com câncer de mama, esse risco ele aumenta. Então, diante desses fatores, a mulher precisa atuar em alguns deles para que eles possam ser mudados. Então, adotar medidas saudáveis de vida, né, hábitos saudáveis de vida, podem reduzir as chances de desenvolver câncer de mama. Então, além do diagnóstico precoce, né, que a gente lembra através da campanha do Outubro Rosa, nós também precisamos, durante esse mês, mencionar essas outras medidas, como hábitos saudáveis para a redução da chance do desenvolvimento do câncer de mama. E não só câncer de mama. Nós sabemos que hábitos saudáveis são medidas preventivas para diversos outros tipos de doença. Obrigada. Doutor, uma das coisas que eu aprendi, né, neste processo todo, desde o meu diagnóstico e depois esse tratamento, esse trabalho que tenho feito
na Casa Rosa, é que o nódulo nem sempre, quer dizer, toda gente quando vai para os alertas, ou toda mulher que aparece com o nódulo da mama fica logo muito preocupada, que pode vir a ser que é o cancro da mama. E tenho um nódulo, estou com cancro da mama, mas há vezes até que desculpa, estava aqui a perder a internet. Mas há vezes que a presença do nódulo nem sempre aparece como sinal do alerta do cancro da mama. Quais são os sinais de alerta do cancro que a mulher tem que mesmo ter alerta? Como você disse, a mulher sentir um nódulo na mama não significa que é câncer, né? Muitas mulheres já ficam desesperadas, estou com um nódulo na mama, isso é câncer? Não, isso não é verdade. Porém, nós precisamos investigar esse nódulo, né, em diversas situações e entender que o câncer de mama ele não se apresenta somente como uma lesão palpável, como um nódulo palpável. Nós podemos ter algumas alterações de pele, né? O que pode acontecer? A pele pode ficar espessada, pode ficar avermelhada, essa pele pode retrair, né? O que é? Ter abaulamações nessa pele, lesões cutâneas, né? Pequenas ulcerações na pele, alterações de uma mama em comparação à outra, né? A acentuação de assimetria entre as mamas, e alguns sinais que podem mimetizar o câncer de mama, né? Porém, quando nós estamos falando de câncer de mama, a gente não quer que chegue nesses estágios, né? Porque quando nós temos esses outros sinais, nós já temos um estágio mais avançado da doença. Então, nós queremos fazer o diagnóstico de forma bem precoce para que a mulher possa ganhar aí um tratamento de maior sucesso. Então, a mulher não precisa esperar, eu vou ver se vai apresentar uma alteração na pele. Não, né? A gente precisa diagnosticar antes disso para que o tratamento seja eficaz. Obrigada. E quais são os tratamentos para o câncer da mama? Nós sabemos que o câncer da mama tem vários tipos, então existem vários tratamentos para cada paciente. Mas quais são os tratamentos mais comuns para o tratamento do cancro da mama, neste caso? Bem, Kátia, eu costumo sempre dizer para minhas pacientes, apesar de receber um nome só, né, um nome único, câncer de mama, o câncer de mama ele não é uma doença única, né? Cada tipo tumoral apresenta um comportamento diferente que exige um tratamento diferente. Então, esse tratamento ele deve ser individualizado para aquela mulher, para que ele possa ser feito da melhor forma. Então, além disso, todo esses várias etapas do tratamento envolve uma equipe multidisciplinar. O que significa? Nós vamos ter cirurgiões da mama, vamos ter os médicos oncologistas clínicos, os médicos da radioterapia, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, radiologista, são várias especialidades, várias áreas de atuação para que o tratamento ele possa ser realizado de uma melhor forma. De forma geral, atualmente, né, nós temos amplamente conhecidos alguns tipos de tratamento. A cirurgia, né, que por muitos anos foi uma cirurgia mais radical, em que todas as mulheres eram submetidas à lobotomia. Hoje isso não é uma realidade, né? Inclusive em Moçambique a gente conversa bastante com o pessoal dos hospitais para adotarem novas modalidades de cirurgia conservadora, visto que agora o país já tem o equipamento de radioterapia. Então, hoje, nós tentamos ao máximo uma cirurgia conservadora, que é o quê? A ressecção do tumor com uma margem de segurança e depois realizar a radioterapia. Além disso, em algumas situações, nós podemos realizar a cirurgia oncoplástica, que é adotar técnicas da cirurgia plástica para a ressecção do tumor, né? Então, em algumas situações específicas.
Como mencionado, temos a radioterapia, que ela é feita de forma obrigatória na presença de cirurgia conservadora, do quadrante ou segmentectomia, mas em algumas situações de mastectomia, principalmente em tumores mais avançados, ela é necessária. A radioterapia, ela atua no local, ela atua na mama, da mesma forma que a cirurgia também tem uma terapia local. Temos a terapia sistêmica, que é a quimioterapia, que ela pode ser, na grande maioria das vezes, uma medicação venosa, que vai atuar em todas as células do corpo que estão em proliferação. O câncer é uma célula que está em proliferação, então a quimioterapia vai matar essas células. E além de outros medicamentos por via oral que nós temos, como a hormonoterapia e tudo mais. Também temos a terapia-alvo, que são os anticorpos monoclonais, no caso, terapia anti-HER2. Estamos em desenvolvimento da imunoterapia para o câncer de mama. Então, cada vez mais, cada ano mais, graças a Deus, o tratamento do câncer de mama ele se desenvolve muito, né? Mas, de forma geral, nós temos cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Certo, obrigada. E, doutor, o que é a reconstrução mamária e quando deve ser realizada? Olha, como mencionado, anteriormente todas as pacientes eram submetidas a mastectomia, independente do tamanho do tumor, independente do tamanho da mama, mas nós evoluímos e mostramos a segurança oncológica de se realizar uma cirurgia menos agressiva, que é a cirurgia conservadora. Entretanto, mesmo em dias atuais, em algumas situações, a mastectomia se faz necessária, seja por um tumor avançado, seja por uma mama pequeno tamanho. Então, em algumas situações, nós vamos precisar de realizar a mastectomia. E o que é a reconstrução mamária? A reconstrução mamária, como o próprio nome diz, é repor aquele defeito causado pela cirurgia oncológica. Essa reconstrução ela pode ser tanto imediata quanto tardia. Imediata é no mesmo momento em que se trata o câncer de mama, já se realiza a reconstrução mamária. Seja pela utilização de implantes mamários, né, próteses de silicone, seja pela adoção de rotações de retalhos de outras partes do corpo, de retalhos de músculos, para que cobrir, então, aquele defeito e reconstruir a mama. A reconstrução tardia é feita, na grande maioria das vezes, em situações que na imediata não pode ser realizada. E aí, então, nós vamos realizar também essa reconstrução com próteses de silicone ou com outros retalhos de partes do corpo, de músculos de outras partes do corpo. No Brasil, a reconstrução mamária é um direito das mulheres, né? Mas, infelizmente, não é uma realidade ainda em todo o país. Mas a mulher ela deve lutar por isso. É claro, se ela apresentar condições clínicas favoráveis para a realização dessa reconstrução. Então, a mulher precisa estar bastante ciente disso, que ela tem que ter condições clínicas para a realização dessa reconstrução. Também, se calhar, as mulheres também estarem cientes de que a cirurgia oncoplástica não é uma cirurgia de estética, não é? Porque isso é uma coisa, nós estamos a fazer um projeto muito bonito agora, por acaso, que sobre a mulher que passou pelo cancro da mama, que esteja a passar, mulheres com cancro da mama já com metástases, para tentar mostrar à sociedade o nosso ser, né? E algumas já reconstruídas e umas a criticarem, né, pela reconstrução, mas talvez porque nós acabamos ficando com muita expectativa na reconstrução, pensar que estamos a fazer uma cirurgia plástica, que é para pôr aquilo tudo, né, como a gente... Não é, né? A gente sabe que nós não vamos conseguir dar de volta aquela mama normal, não é um procedimento puramente estético, né? É um processo grande, mas
oncoplástica, o onco vem primeiro, né? Primeiro o nosso foco é o oncológico, claro, tentando garantir ao máximo um efeito estético adequado. Nós precisamos pensar no impacto psicológico que essa cirurgia envolve. Então, a gente precisa também ter um cunho estético envolvido nesses procedimentos cirúrgicos. Mas, como você disse, Kátia, a paciente precisa ela estar ciente de que não é um procedimento puramente estético. Pois. E o câncer da mama também ocorre em homens, doutor? É pouco falado, né? Assim, a gente acha que câncer de mama pode ocorrer só em mulheres, mas não. Porém, essa taxa de homens acometidos é muito baixa, que faz com que muitas das vezes passe despercebido essa realidade no sexo masculino. Para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, nós teremos um homem. Então, isso representa uma baixa população, mas que precisa estar ciente também de que câncer também pode ocorrer em homens, né? Então, muitas das vezes, o homem está sentindo algum nódulo na mama e fica com receio, não, isso não é nada, câncer não dá em homens, só em mulheres. Não, homem também ele pode ser acometido de câncer de mama e precisa, então, estar atento a alguns sinais, como algum nódulo palpável na sua mama. Muito obrigada, doutora Ida. De certeza que esclareceu muitas dúvidas. Agora vou lhe pedir, doutor, para deixar ficar uma mensagem, né, para a nossa, para a comunidade mundial, nesse caso, não falando só de Moçambique, mas para todos. Bom, Kátia, o que nós precisamos a cada mês de Outubro Rosa? Pararmos para pensar quantas mulheres morrem anualmente em todo o mundo decorrente do diagnóstico tardio do câncer de mama. Infelizmente, diversos países não conseguem garantir um diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, as mulheres precisam estar cientes de que o câncer de mama ele pode acontecer, que ele não acontece só na vizinha, só na amiga. A cada 8 mulheres, uma pode desenvolver câncer de mama. Então, isso é uma realidade que muitas das vezes está próxima, mas que não precisa ser motivo de medo, de susto, de alarme. Não. A mulher precisa adotar medidas preventivas, a mulher precisa estar adotar hábitos saudáveis, realizar os seus exames preventivos, se possível, na realidade, realizar o exame de mamografia. E lembrar de que a prevenção ao câncer de mama ela não é só feita no Outubro Rosa, mas sim durante todo o ano. Então, a mulher ela precisa se cuidar, a mulher ela precisa estar ciente desta realidade para que ela possa salvar a sua vida, para que ela possa garantir um diagnóstico precoce e, assim, se diagnosticada, ter um tratamento de sucesso. A prevenção, ela salva vidas. As mulheres, elas precisam se cuidar, elas precisam se amar. Então, mulheres, se amem. Estejam em dia com seus exames preventivos. Muito obrigada, doutora Ida. Direção, agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez podermos trabalhar juntos. Eu que agradeço novamente, é sempre um prazer falar com vocês. Infelizmente, esse ano não tivemos o evento presencial, né? Somente à distância das atividades que estão sendo desenvolvidas. O ano passado foi um brilhante evento que você realizou junto à casa. Mas estaremos sempre à disposição. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Até. Até.